Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre planejamento. Você já fez o seu planejamento para esse ano, para esse mês, para essa semana? Você sabia que o planejar é essencial para as nossas crianças? Parece coisa de adulto quando a gente fala de planner e de agenda, não é? Mas não, as crianças precisam e se beneficiam muito dessas coisas. Eu aqui para os meus pacientes costumo recomendar o uso de um planner, né, que tenha os dias todos da semana nas páginas, né? Porque aí ele consegue ter uma visualização da semana inteira, não só daquele dia. O que acontece com o cérebro da criança? Ele está em desenvolvimento ainda. Então a criança não tem a noção exata do tempo. E quando eu falo criança, entra adolescente também. Então ele não tem a noção exata. Por isso que às vezes acha que aquele trabalho que era para a semana que vem vai demorar um ano para chegar. E ele não se prepara. Ou então aquela tarefa que era para quarta-feira da semana que vem vai sendo protelado e ele vai lembrar na terça-feira à noite. Porque ele não consegue se organizar no tempo. Então nós adultos temos que ajudá-lo nessa função, na função de se organizar. Serve para organizar a rotina, organização de tempo, organização de tarefas diárias, de compromissos. Então, ele saber o compromisso que ele tem com antecedência vai ajudá-lo a se preparar. E em fazer estas anotações e olhar e dar o cheque em cada dia, a criança vai também aprender a ter responsabilidade. Vai estimular a responsabilidade pelas suas tarefas, porque eu já sabia previamente o que ia acontecer. Então, se eu não estudei para aquela prova, se eu não entreguei aquela tarefa, é porque eu não me organizei, porque eu sabia que estava lá. Então, ajuda a desenvolver a autonomia de estudos, a autonomia até de altos cuidados. Então, a criança tem lá o jogo de futebol na sexta-feira cedo. Ele vai entender que na quinta, quando ele dá uma olhada na agenda dele na quinta-feira e ele vê que na sexta de manhã ele tem o futebol, ele já sabe que ele tem que acordar mais cedo, que ele tem que deixar preparada a roupa, a chuteira, para ele poder ir para o futebol. Ele sabe que se tem tarefa, a gente vai ter que fazer essa tarefa um dia antes, porque no outro dia de manhã não vai dar tempo. Óbvio que isso é com o tempo e o adulto vai ajudando, né? Então nós trabalhamos também aí o pensamento antecipatório, o pensamento relacional, estudo e causa consequência, né? Diminui a ansiedade da criança e ajuda ela a lidar melhor com frustrações. Além disso, trabalha a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva de que eu tenho um compromisso, eu tenho uma rotina, mas que essa rotina pode ser alterada. Muitas vezes sem aviso prévio. Então a criança ficou doente, ela estava planejando ir no aniversário, estava lá no planner, aniversário do coleguinha, só que ela ficou doente e não vai poder ir. Né? Então ela percebe que a rotina é importante, que a rotina é necessária, mas que também acontecem coisas que fazem com que ela mude. Então, através do planejamento, do apagar um compromisso, do dar um check no compromisso feito, de alterar a data de um compromisso ou de uma tarefa, ela tem um pouco mais de contato com a autonomia e a habilidade de planejamento que nós adultos temos. Então, ajude o seu filho. Né? Pode ser esse modelinho de planner que eu mostrei. O importante, por que eu gosto mais de planner e não de agenda? Que a agenda tem um dia por página, então ela tem a visão apenas daquele dia. E quando a gente pega um planner desse, ela tem a visão, olha, da semana inteira. Então na segunda-feira eu sei exatamente o que eu vou fazer até no domingo. Né? E aí também tem uma outra coisa legal nesse tipo de planner, que é o planner mensal. Lembra que eu falei no começo que a criança não tem noção do tempo? Então, eu coloco um compromisso na segunda semana, eu sei exatamente quantos dias faltam. E aí eu coloco aqui, eu consigo visualizar e tornar o tempo um pouquinho mais concreto. Outra opção também de planner, nós temos são os planners de folhas, né? Que eu tenho aqui, por exemplo, 2 modelinhos. E eu trabalho muito com as minhas crianças no consultório, que é a mesma coisa daquele, só que é por folha. Então, você põe a data e escreve os compromissos.
né? Prega na parede ou coloque em algum lugar que a criança possa visualizar. Tem também modelinhos assim, ó, para meninas que já está separado manhã, tarde e noite, né? Tem vários modelos que vocês podem achar. É importante que assim, os primeiros, o adulto ou o terapeuta faça junto com a criança. E aí os próximos, depois que ela está familiarizada com a ferramenta, a gente só supervisiona. Não espere que a criança vá ter o comprometimento de olhar o seu planner todo dia, de checar o seu planner todo dia. Ela ainda está em desenvolvimento e essa é uma ferramenta para auxiliá-la. Então, nós adultos temos que chegar para a nossa criança e relatar: você viu o seu planner hoje? Você já olhou? Vamos olhar o que tem para hoje? Aproveitando, vamos olhar o que tem para amanhã? Será que tem alguma coisa para amanhã que eu tenho que pensar hoje? O trabalho que é para entregar na sexta. Na quarta-feira tem que estar tudo certinho, né? Na quinta eu dou uma olhada final, revisada, para entregar na sexta-feira. Gente, é uma dica que parece simples para nós adultos.